Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula, infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer à aula presencial, tá bom? Sendo assim, vamos ao assunto. Na aula de hoje, eu vou continuar falando sobre aplicações de derivadas. Da aula passada, que eu expliquei para vocês, foram as chamadas taxas de variação. Elas fazem a gente entender como é que as coisas estão se modificando à medida que algo está acontecendo. Uma lata, quando ela está no calor, por exemplo, ela cresce ou encolhe. Só que a expansão dela, se for, por exemplo, com relação em altura, é como se você fosse colocando mais uma laminazinha do fundo, uma em cima da outra. E aí você consegue entender, ele está variando a altura. Sendo assim, como é que eu compreendo a variação dela a cada instante? Então, são as chamadas do quê? Taxa de variação. Como é que você entende a velocidade que seu carro está, ou o seu GPS entende, à medida que ele só marca precisamente os pontos, porque ele vai verificando o que? A chamada velocidade por meio da taxa de variação. A sua posição depende da velocidade que você aplica e a sua velocidade depende do que? Da aceleração que você vai colocando. Nesse momento, o que eu vou falar para vocês são as chamadas taxas relacionadas. O que acontece aqui é o seguinte: existe uma relação entre duas coisas que podem se modificar ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está viajando, tá, vou pegar mais simples. Você está andando na calçada e você vê uma outra pessoa se movendo de um outro lado. Qual é a relação de distância entre vocês? Porque você tem um jeito, tem um modo de deslocamento, a outra pessoa tem outro. A sua calçada pode estar toda direita, a da outra pessoa pode ter um buraco, então ela precisa reduzir, certo? Saltar, dar a volta. Então, qual é a relação que você tem isso nesse ponto? Aí você pode se imaginar, não, professor, eu não vou ficar olhando para outra pessoa assim. O que é que a gente vai fazer? Então, ainda com o conceito de taxa relacionada, a introdução é o seguinte: ó, vimos em taxas de variação que as expressões modificam seus valores por uma relação direta entre a situação e a variável. Por exemplo, a sua posição tem relação direta com o tempo. A velocidade e a aceleração dependem do local em que você está ou do tempo. O tamanho da população depende do tempo. A gente sabe disso, a população pode aumentar ou diminuir dependendo do ano. O problema agora, como eu estou dizendo para vocês, é quando você tem duas ou mais grandezas que estão interrelacionadas e variam com relação a outra grandeza. Por exemplo, imagine que você vê um balão enchendo. Você está enchendo um balão. Você sabe que o balão, o volume, se você olhar lá nas fórmulas, ele depende de quem? O volume de um balão esférico depende do raio. Só que o raio da esfera aí, ele está se modificando à medida que o tempo está passando. Ou seja, existe uma relação do volume com o raio e, ao mesmo tempo, existe uma relação do raio com o tempo. Então, verifique, existe uma correlação entre variáveis. No caso, o tamanho do seu balão vai depender à medida que o tempo for passando, só que você calcula o volume usando o quê? O raio. Então, verifica. Há duas relações aí para você verificar o tamanho do volume do balão. O raio que a bexiga está e o tempo que se passou. Imagine dois pássaros voando, sendo uma ave predadora e a outra presa. Veja que a distância e velocidade entre eles depende da posição e da velocidade de cada um deles. E esta depende do tempo. Logo, a distância e velocidade entre eles depende do tempo. Como assim, professor? Imagine que você tem um pardal voando, sei lá, a 80 quilômetros por hora. E tem uma águia, tá? Que está voando a 100, 115 quilômetros por hora. À medida que elas estão se deslocando, apesar de você achar, não, professor, mas isso é fácil, como eu fiz o exemplo de um carro atrás do outro na estrada, isso é fácil de achar. Não, porque o deslocamento entre elas não necessariamente vai seguir o quê? Uma linha reta. E aí, como é que eu sei a velocidade que um pássaro está com relação ao outro? Aí, por que é que eu preciso saber da velocidade, professor? Por exemplo, para saber a abordagem se aquela ave predatória vai conseguir pegar. E por que isso?
dependendo se a ave predatória está conseguindo pegar todos os pássaros, você corre um sério risco de quê? De eliminação de uma espécie. Então, compreender isso, compreender que existem relações que estão interligadas, é você estar falando de taxas relacionadas. Eu deixo claro aí a observação do seguinte, ó, tendo em vista que as taxas relacionadas à variável depende aparentemente de maneira implícita, ou seja, está lá, mas não está evidente. Por que isso? Porque quando eu estou falando de velocidade, ninguém lembra que a velocidade depende do tempo que se passou. Então, há relações que estão ali, mas que não está bem na sua cara. Tá bom? Você dá assim, ó, então você vai usar a ideia de que regra da cadeia. Lembra que eu disse para vocês quando a gente tem uma função, eu vou expandir aqui um pouco. Quando a gente tem uma função que tem uma potência, o que é que a gente faz na regra da cadeia? Abaixa o valor da potência, repete tudo que está escrito na função e a potência você subtrai de 1. Só que ainda existe a necessidade de se multiplicar por quem? Pela derivada da função que está lá dentro. Vocês vão vendo isso à medida que eu for mostrando os exemplos. Tá? Então vamos lá. Para entender um pouco do assunto, vamos pegar os exemplos. O primeiro é o seguinte: ó, imagina que você está andando de montanha-russa e resolve se verificar o seu deslocamento na horizontal, ou seja, variável x, e o seu deslocamento na variável na vertical, que é variável y. Dá para uma compreensão das relações do corpo durante a movimentação. Tanto o seu deslocamento em x quanto em y são funções que dependem do quê? Se eu estou andando, a minha velocidade depende de quem? Do tempo. A minha posição, à medida que eu estou me deslocando na montanha-russa, depende do quem? Do tempo. Acabei de sair na montanha-russa, um segundo depois eu estou aonde? Digamos a 1 metro do ponto de partida, a meio metro. Eu estou a 2 metros de altura. A 15 segundos depois, eu estou na distância do ponto de partida a 20 metros, mas a minha altura com relação ao ponto de partida está menos 2, ou seja, eu fui a um ciclo mais baixo. E aí, nessas relações, se verificou o seguinte, ó, x ao cubo, menos 2y ao quadrado, mais 5 vezes x, menos 16 igual a zero. Assim, ele diz o seguinte, ó, o seu deslocamento em x está a 4 unidades. Quando você está ao valor de x igual a 2 e a y igual a 1, determine qual a sua variação y. Eu vou mostrar o desenho para a gente entender um pouquinho, incluindo essa minha explicação. Então vamos lá. Eu informei para vocês que a gente está tipo numa montanha-russa. Então tá aqui, ó. Eu saio desse pontinho aqui, vê a montanha-russa, desce, vai, e dá aquele ciclo, pega a velocidade de novo, sobe mais um bocado, desce um pouquinho e volta, tá? E faz isso. Então, como você está andando em uma montanha-russa, tá aqui o seu carrinho, tá? Eu não sei desenhar não. Aqui você, cabeludinho. Vamos lá. Vocês estão se deslocando. O sentido de deslocamento são em duas direções, em x e no valor de y. A gente aprendeu lá em física que, à medida que a gente vai se deslocando, tá? As forças, velocidade, ela vai tendo a referência de quem? De posição. E aí, nessa referência de posição, o que é que eu tenho? Eu continuo me deslocando aqui, ó, a uma distância lá do ponto inicial. Eu continuo ganhando altura ou perdendo altura se eu for descer, com relação ao meu ponto inicial. Só que resultante de forças, a gente tem na ideia de quê? De diagonal. Tá? A gente tem isso. Só que você calcula esse seu deslocamento em qual sentido? Sentido de x e sentido do de y. Aí ele pergunta o seguinte, ó, no sentido de x, a velocidade que ele olhou, que é aquela variação em x com relação a t, foi de 4 unidades, tá bom? Eu não sei unidades, porque pode ser metro por segundo, quilômetro por hora, não sei. Ele botou aí um valor 4. Mas isso acontece quando o valor de x, ou seja, comparado ao início,
Você estava a 2 unidades e comparado a y, você está aqui, ó, a 1 metro de altura. Então, quando você chegou nesse ponto aqui, ó, sua velocidade aqui em x são essas 4 unidades. A pergunta que ele está se fazendo é o seguinte: qual é a tua velocidade com relação a quem? A y. Ele quer saber de você qual é a relação que você tem de deslocamento em y. Se você lembrar um pouquinho da aula passada, quando a gente fez taxa de variação, eu informei para vocês que velocidade nada mais é do que a derivada com relação à sua posição. Se o computador diz a você cada instante da sua posição, você consegue determinar a sua velocidade em cada momento. O computador aqui me disse a velocidade em x, só que eu quero saber a velocidade em qual direção, no sentido de y. A fórmula que estava lá era essa: x ao cubo menos 2y ao quadrado mais 5 vezes x menos 16. Isso aqui tem que dar zero. Para valer, o professor está perguntando o valor quando o x é igual a 2 e o y é igual a 1. Primeiro, eu só posso considerar esses valores aqui se eu tiver certeza que quando jogar esses valores lá na conta, vai zerar. Quando eu jogar aqui, ó, 2 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 5 vezes 2 menos 16, e eu digo que isso aqui tem que dar igual a zero. Se não der, eu não posso considerar. Então, beleza. 2 ao cubo dá 8. 1 ao quadrado dá 1 vezes 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Menos 16, eu tenho que provar que essa conta dá zero. 8 menos 2, 6. 6 mais 10, 16. 16 menos 16, 0. E 0 é igual a zero. Então, beleza. Confirmei que eu estou com o valor certinho. Agora eu vou pegar lá a conta. Tem outra referência o seguinte: deslocamento na montanha-russa depende de quem? À medida que o tempo vai passando. O tempo vai contando e eu vou dizendo a você onde é que a sua posição em cada instante da montanha-russa. Então, mesmo que não esteja dizendo aqui, ó, o deslocamento em x, ele depende do tempo e o deslocamento em y também depende de quem? Do tempo. Ambos dependem do tempo. Por que isso? Porque vamos lá. Vou pegar a expressão que antes estava descrita por x ao cubo menos 2 vezes y ao quadrado mais 5 vezes x mais 16. Isso aqui igual a zero. O que é que eu preciso fazer aqui, professor? Primeiro, ó, não é só o x, é x de t, ou seja, ele vai me dizendo, à medida que o tempo vai passando, a posição em x. Não é só o valor de y, é quem? É o y, que depende do tempo, ou seja, a minha altura depende do tempo que passou no meu passeio. Mais 5 vezes não é só o valor de x. Essa posição depende do tempo que se passou. Menos 16, 16 é um número fixo, então ele não depende do tempo, está fixado. Isso tudo é igual a zero. Por que isso, professor? Se eu quero saber, ó, a minha ideia é saber a velocidade em y, como eu disse para vocês, velocidade é a derivada da posição. Sendo assim, eu vou ter uma derivada com relação a x e uma derivada com relação a y. Não mudam as regras que a gente aprendeu. Então vamos lá. Na hora que eu for derivar essa expressão, ó, então derivada com relação a quem? Ao tempo. Aí escreva a expressão do jeito que ela está aqui. X de t ao cubo
menos 2 vezes y de t ao quadrado, mais 5 vezes x de t, menos 16. Isso aqui tudo, ó, igual a zero. Então, eu vou ter que fazer a variação dessa minha expressão com relação a quem? A t. Logo, na hora que eu fizer essa relação, vamos lá. Agora que eu já sei que eu tenho uma velocidade em x e em y, então vamos lá. A derivada segue a regra que eu acabei de colocar lá, tipo regra da potência. Significa, portanto, que a gente vai fazer o quê? Derivada de x de t ao cubo, baixa a potência. Repete tudo que está dentro do parênteses, ou seja, x de t. Aí a potência subtrai de 1. 3 menos 1, 2. Vezes ainda quem? A derivada de x com relação a t. Menos 2 é o número, deixa ele quieto, vezes. Aí tem, ó, y de t ao quadrado. Qual é a regra que a gente usa? Baixa a potência. Repete a expressão que está lá dentro, ou seja, é y de t. E a potência subtrai de 1. Tá? 2 menos 1, 1. Vezes quem ainda? A derivada de y com relação a t. Mais 5 vezes. Ó, o x aqui, ó. Ele tem potência? Tem. É quanto? 1. Aí eu vou baixar só para a gente entender aqui essa parte. 1 vezes x de t. Aí a potência que tem lá é 1. 1 menos 1? 0. Vezes ainda quem? A derivada de x com relação a t. Menos 16 é um número. Derivada de um número? 0. Igual a, ninguém deriva o sinal de igual, né? Pelo amor de Deus. Igual a 0 é um número, toda vez que eu derivo só um número, o resultado é sempre 0. Então, eu tenho aqui, ó, as relações. 3 vezes x de t ao quadrado, vezes a derivada de x com relação a t, menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes. O y está aqui, a potência é 1, então fica só o y. Y de t igual derivada em y. Mais 5 vezes 1, 5. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Então, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Então, fica 5 vezes a derivada de x com relação a t. Qualquer coisa subtraída de 0 continua sendo qualquer coisa. Isso tudo continua a ser igual a quanto? A 0. Vamos lá. O que é que eu disse de informação lá no início? Eu disse o seguinte: a variação de x com relação ao tempo, o valor era igual a 4. Essa variação nada mais é do que o quê? Derivada de x com relação a t. Eu disse que o valor de x que está lá, que a gente já sabe que o x mudou com o tempo, era 2. Eu disse também que o valor de y, que era igual ao y, que modificou-se com o tempo, isso era igual a quanto? A 1. E eu queria saber qual era a variação em y. Isso aqui, se você correlacionar a primeira etapa, ó, isso aqui vai ser quem? Eu quero saber quem é o y' com o tempo. Quero saber quem é ele. Então é só substituir nessa expressão que a gente acabou de escrever aqui, ó. Então vou escrever, colocando os valores. Tá? Vamos lá. Colocando os valores
descritos, tá? Para identificar, pessoal, para identificar, eu vou chamar essa expressão aqui, ó, colocar ela tipo dentro de uma caixinha, a gente poder identificar, chamar isso daqui de asterisco, só para você poder identificar. Então, colocando os valores descritos acima na equação asterisco, obtemos isso aqui, ó. Obtemos. Vamos lá, é só substituir e ver o número que dá. Só isso agora que a gente vai fazer. Então vamos lá. 3 vezes o valor de x é 2. 2 ao quadrado, vezes o valor da derivada de x é o número 4, menos 4 vezes o valor de y, está descrito aqui em cima, é 1, vezes o y' é exatamente o que eu quero achar na conta, mais 5 vezes x', x' está aqui em cima, vale 4, isso tudo igual a zero. Ou seja, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3 dá 48 aqui. 48 menos 4 vezes y'. 5 vezes 4, 20. Mais 20. Tudo isso aqui tem que dar igual a zero. Vamos lá. 48 mais 20, 68. Então, ele está dizendo aqui que menos 4 vezes y' é igual a, já passando para o outro lado da igualdade, muda o sinal, menos 68. Ou seja, o valor de y' vai ser igual a menos 68 dividido por menos 4. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 4 dá 1. Ficam 2. Baixo 8. 28 dividido por 4, 17. Ou seja, a tua velocidade aqui, você está descendo ou subindo, e depois eu faço, explano isso aqui melhor, tá? A 17 unidades. Ele só está me informando que aqui no meu passeio, ó, lá naquele desenhozinho que eu estava fazendo lá em cima, quando o x é igual a 4, o y aqui vale 17. Para ter essa velocidade aqui para ter essa velocidade aqui, ó, possivelmente você está descendo, tá? Depende da referência. Eu vou mostrar daqui a pouco um outro problema para vocês entenderem isso aqui. Sendo assim, vamos voltar lá para a apostila. O descricionário da questão que eu acabei de fazer está aí. É a mesma situação. Tá lá, só eu alonguei mais o que eu queria mostrar a vocês. Ah, professor, mas essa história de montanha-russa, tá, é mais difícil, não sei o que, a montanha-russa. Beleza, vamos fazer uma brincadeira agora? Em vez de uma montanha-russa, pegar uma coisa mais simples. Imagina que você viajou para um país bem frio. Você está lá viajando, tem neve. Tem um monte de neve. Aí seu desejo era fazer a mesma coisa que você via em vários filmes, é fazer uma bolinha de neve, pegar, botar essa bolinha de neve na ponta do morro e dar uma batida nela para sair rolando e aumentando, igual um desenho. Paz, eu via isso em muito desenho animado. Deixa eu fazer só para saber se é divertido. Aí você fez. Quando você pegou uma câmera, filmou você fazendo isso e mostrou uma reportagem. Aí ele viu que o raio crescia, ó. Ele está dizendo aí, ó, o raio da bolinha de neve que você botou lá no morro e empurrou, cresce 5 centímetros por segundo. Ele quer saber o seguinte, ó, qual é a taxa que cresce o volume de uma bola de neve esférica, sabendo que o raio cresce 5 centímetros por segundo no instante em que ela mede 10 centímetros.
Quando a sua bola, tá, o raio dela mede 10 centímetros, o quanto ele variou de volume? Quando a sua bola de neve, tá bom? Tem 10 centímetros de raio, aí é fácil você ver. Ela já é uma bola bem considerável. Quanto é que ela está ganhando de volume? Vamos lá agora? Tá, vamos voltar lá para o quadro para fazer essa questão para a gente entender. Você está lá no morro, tá? Botar aqui, nossa, toquinho de frio, filho do Papai Noel, faz o agasalho, que tá frio, você tá na neve, tá? Faz o Frozen. Você quer brincar na neve? E por aí vai. Aí você fez a bolinha e jogou ela no morro. Então, ó, quando você arremessou, ela vai ganhando volume. Ela aumenta um pouquinho, depois aumenta mais um pouco, e aumenta, e vai ganhando volume. Só que o detalhe é que por um momento você quer saber, o morro é pequenininho e ela vai ganhar pouco volume. Aí no descricionário lá que você tem, ele diz o seguinte: ó, a bolinha de neve que você fez, ela está variando o raio, ou seja, a medida do raio, se vai variar, eu sei que a bola de neve vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Então o raio lá depende do tempo para mudar. Ele deixou bem claro lá, a variação do raio era de 5 centímetros por segundo. Ele quer saber, tá? Quando a tua bolinha de neve, ela tem 10 centímetros de tamanho. Então, se a gente pegar, ó, uma bola aqui, tô com a bolinha aqui, joguei a bola de neve. Então tá aqui, ó, do centro para a ponta, em qualquer direção numa bola, isso aqui é o raio. Se você pegar em qualquer livro de matemática, do ensino médio, seja lá do que for, você vai ver o seguinte, ó, em uma esfera, tá? Para determinar o volume dela, volume é igual a 4 terços de π vezes r ao cubo. Esse aqui é o volume de uma esfera. Ah, professor, mas o que é que tem isso com relação à minha conta? Vamos lá. Se a bola vai descendo, o tamanho dela vai sendo modificado com relação a quem? Ao tempo. Então, o meu volume depende do tempo para ser modificado. Então, vamos lá. Sabendo disso, o volume depende do tempo. A equação seria V de t é igual a 4 dividido por 3 vezes π r de t ao cubo. Você tem isso aqui. O que é que ele pede na expressão? Ele quer saber, ó, como é que o volume está variando. Quando eu quero saber a variação de alguma coisa, eu estou procurando quem? A derivada. Então, vou derivar essa expressão que aqui está com relação a quem? Ao tempo. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa igualdade que está aqui, a expressão que aqui está, e derivar ela com relação ao tempo. Sendo assim, o que é que eu iria obter na minha expressão? Vamos lá. Eu já expliquei a vocês. Quando eu tenho uma função, calcular a derivada, aqui eu vou ficar ó, na derivada com relação ao tempo, já é a derivada. É igual quando eu tenho um número, que é 4 terços vezes π, em uma derivada, segura esse número se ele tiver acompanhado de uma função. Tem uma função? Tem, ó.
Esse RTzinho aqui é uma função, então mantém. 4/3 de π vezes a derivada de r com relação ao cubo. Qual é a regra? Baixa o valor da potência, que é 3, vezes, repete tudo que está lá dentro, o que está lá dentro é r de t. A potência você subtrai de 1. 3 menos 1 dá 2. Ainda vezes a variação da expressão. Só que o detalhe aqui é, vou voltar aqui um pouco a imagem, para ver se eu ainda pego os dados. Tá lá. Quando você pega essa relação aqui, você vai ver o seguinte, ó. Ao colocar os valores que estão descritos aqui, ó, eu tenho o valor da variação do raio? Tenho sim. Deixa eu até botar de outra cor aqui, para vocês irem verificando. Ó, eu tenho aqui o valor da variação do raio. Eu tenho o valor do raio que eu quero colocar na conta. Tenho sim. Isso é o necessário? É. Então, vou fazer essa conta aqui embaixo. Então, está aqui, ó. Colocando esses valores, você teria a variação do volume com relação ao tempo. Vai ser igual 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 3 dá 4. Fica 4 vezes π, que multiplica. Qual é o valor do raio que eu disse que ia colocar na conta? É 10. Então, 10 ao quadrado. Vezes. Como é que o raio está se modificando? Está lá. 5 centímetros por segundo. Então, põe o 5. Aí é só fazer a conta. 5 vezes 4 dá 20. 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 4, perdoe, 100 vezes 20, que a gente tinha feito, dá 2.000. Ainda tem um pizinho que aqui está. 2.000 vezes π. Como esse 10 aqui, ó, que eu coloquei, de novo, eu coloquei só o 10, mas é 10 centímetros. Se 10 foi ao quadrado, centímetro também está. Centímetro, aí, ó, por um instante, ao quadrado. Aqui tem só o 5. Só que como é 5, mas é 5 centímetros por segundo. Aí tem o centímetro quadrado vezes o centímetro. Eu troco esse quadrado por um cubo. Opa. Troco esse valor de quadrado por um cubo. Centímetros cúbicos por segundo. É essa a variação do volume. Ah, professor, se é muito ou se é pouco, não sei. Tá? Para você ter ideia, se você pegar uma caixinha de 10 centímetros, tá? Uma caixa aqui, ó, de 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 de profundidade, pega aí, se você tiver uma caixa de madeira dessa em casa, ele está ganhando duas caixas dessa. Como eu estou multiplicando por π, π é 3. Isso aqui daria, ó, 2 vezes 3,14, daria 6,28. Ele está ganhando mais ou menos 6.280 centímetros cúbicos por segundo, quando eu multipliquei por π. Quanto é que vale isso? Ó? Uma caixinha de madeira 10 por 10 por 10, ela tem 1.000 centímetros cúbicos. Então, a cada segundo aqui, ela está ganhando mais ou menos 6 caixas dessa. Ou então, para ficar melhor, se você quiser, uma caixa de sapato, tá? De 20 centímetros de largura, 20 centímetros de comprimento, tá? Por mais ou menos 15 de altura.
Ele está literalmente ganhando a cada segundo uma caixa de sapato. Pega aí um sapato seu. Pronto. Tá? Um sapato de criança. Pronto, ele está ganhando uma caixa de sapato de volume a cada segundo. Um valor bem considerável, né? Para uma bolinha de neve que você fez só para brincar. Vamos voltar lá na apostila. Então, o descricionário está aí para vocês. É isso daí. Ah, professor, mas eu nunca vou jogar uma bola de neve. Tá? Nunca vou num país gelado, não gosto, não quero e blá blá blá. Beleza, vamos fazer outra brincadeira só para entender aqui. Imagina agora o seguinte, uma situação, vocês vê vídeo disso na internet o tempo inteiro, ó. É o seguinte, você imagina que uma escada está encostada na parede. Tá lá, vou encostar a escada na parede e vou fazer um serviço na parede. Você subiu na escada. Só que a escada, de repente, começa a escorregar. Então ele tá aqui, ó. Você pega uma escada de 5 metros e encosta numa parede. A base da escada escorrega, afastando-se da parede uma taxa de 2 centímetros por segundo. Ou seja, você está lá em cima da escada, a escada começa a escorregar. Com que velocidade cai o topo da escada no momento em que a base da escada está a 3 metros da parede? A pergunta que eu estou fazendo a vocês aqui é o seguinte: a escada está escorregando 2 centímetros por segundo. Mas se você está lá no alto da escada, ele parece um carro de Fórmula 1. Tá? A gente está lá. Deixa eu fazer o desenho para mostrar a vocês. Está aqui a parede. Está aqui a parede. Está aqui a escada. Você pegou e botou a escada aqui. Tá a sua escadinha aqui. Não pode ser bonito ou feio, está a tua escada lá. Você está lá em cima. Você está lá em cima. De repente, pela pegadinha do destino, a tua escada começa a escorregar. Está aqui, ó. Ele diz que ele está se afastando da parede a 2 centímetros por segundo. Ela está escorregando aqui. O detalhe é 2 centímetros. Para quem está. Era pouquinho, deixa de ser medroso. Para quem está lá em cima, é a velocidade de um carro de Fórmula 1. A pergunta que ele quer saber é qual é a velocidade ela descendo aqui. Você tem a velocidade aqui embaixo, mas ele quer saber a velocidade aqui, ó, que ela está descendo. Você tem uma posição, mas ele quer saber a velocidade. Então, velocidade que está descendo. Se eu tenho a velocidade que está escorregando embaixo é x, ó. Eu tenho a velocidade em x. E ele diz mais, ó, o valor de x que você vai analisar na distância são 3 metros. Então, eu preciso de informação. Saber qual é o valor de y, que por enquanto eu não sei, e depois saber a velocidade com que eu estou escorregando aqui em y. Antes de eu continuar essa conta, a pergunta que não quer calar é: você vai escorregar mais rápido no piso ou na queda? Você está escorregando mais rápido a escada aqui no piso ou na parede? A pergunta é, porque lembrando, tá? O tamanho da pancada que você vai levar quando chegar aqui embaixo, a gente já sabe de física, tá? Força é igual a massa vezes aceleração. Seu peso não vai diminuir daqui de cima para aqui para baixo. Pode até diminuir porque o espírito sai do corpo, ele te abandona, o primeiro que foge. Tá lá, o espírito do corpo ele vai embora. Ele vai embora, dá até um tchauzinho. Tá? Ele te abandona. Tá? Não é a marca do desodorante, não. Esse sim te abandona. Aí o tamanho da pancada depende do seu peso e da aceleração. Lembra que a aceleração é um indicativo de velocidade? Se ela está acelerando ou se ela está diminuindo. Aqui embaixo eu já sei velocidade. O detalhe é aqui em cima. Como é que eu vou saber de tudo isso? Sabendo o seguinte: o tamanho da escada, tamanho
da escada é de 5 metros. Ah, eu vou fazer isso. Qual é a relação? Primeiro, ó, a parede eu vou considerar que está bem retinha. Se você coloca uma escada na parede e olhasse ela de lado, você iria ver o quê? Um triângulo. Mas não é um triângulo qualquer, é um triângulo o quê? Retângulo. E um triângulo retângulo existe uma associação entre os lados do retângulo, x e y, tá? Com a relação de distância que eu quero entre eles, que é a ideia do quê? Do z. Dessa forma, pela lei de quem? De Pitágoras, pela regra de Pitágoras, o que é que eu tenho? O quadrado de x mais o quadrado de y dá igual ao valor quadrado de z. O x eu quero, está bem aqui. O y é o que eu quero determinar. E o valor de z, professor? O z é exatamente a escada, que mede quanto? 5. Então, por enquanto, eu consigo dizer a altura que a escada estava no momento que começou a escorregar. Qual é a altura? Eu teria, então, que 3 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quem? A z ao quadrado, que vale 5. 5 ao quadrado vale o quê? 25. Então, você tem 9 mais y ao quadrado é igual a 25. Faz a continha aí, quando você passar o 9 para o outro lado, 25 menos 9 dá 16. Y ao quadrado é igual a 16. Quando passa a raiz quadrada, a gente iria ver que y seria igual a mais ou menos 4. Me diga uma coisa, você já viu a altura? Ah, eu estava a menos 4 metros de altura. Não existe altura negativa. Logo, o valor do y é um valor quê? Positivo. Isso aí é beleza. Ótimo. Já tem uma coisinha aí. Mas, professor, eu não tenho relação de x, y para fazer a conta. Tem sim. A altura e o deslocamento da escada vão depender de quem? Do tempo. Então, aquela tua fórmula ali da regra de Pitágoras que você escreveu, aquele valorzinho de x e y também depende do tempo. A minha posição, já que a escada está escorregando, a minha posição em x depende do tempo, a minha posição em y depende do tempo, mas o que é que não depende do tempo? É o valor de z, que é o valor da escada. A escada não vai ficar mais comprida ou mais curta à medida que o tempo for passando. A distância, sim, ó. Em x, deixa eu mudar aqui a cor do lápis. O valor em x, ó, ele vai mudar a distância da parede porque eu estou escorregando. A minha altura aqui vai mudar porque a escada está o quê? Escorregando. Então, o z que ali está, ele é fixo. Ele não se modifica. Então, o z, que é o tamanho da escada, não muda com o tempo de jeito nenhum. Tá? Isso aí não vai mudar. Logo, o que é que eu iria fazer? Já que eu quero saber velocidades, a gente aplica a ideia de derivada. Lembrando que esse z aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, é sempre igual a quanto? É sempre igual a 5. Então, 5 ao quadrado dá 25. Então, vamos lá. Fazendo a derivada aqui. Derivada de x. Você teria, ó, baixa potência, que é 2, vezes o valor de x que está lá, x de t. 2 menos 1, 2. Tá? 2 de 2 menos 1 é 2, professor. Eita, lá vai. 2 menos 1, 1. Vezes ainda a derivada do que está lá dentro. A derivada é só pegar a função e passar um tracinho nela.
Mas, com relação a y, também é a mesma coisa. Baixa potência, vezes o valor de y ao quadrado, quando fizer 2 menos 1, 1. Y de t fica do jeito que está. Vezes a velocidade y, que é exatamente o que eu quero determinar. É igual 25 está parado. 25 está parado. Logo, o que é que acontece aqui? Derivada de um número? Zero. Vai ficar na conta agora, ó, esses valores que aqui estão. O que é que a gente vai fazer? Ó? Eu disse para vocês, ele informa lá que a velocidade com que ele está escorregando no piso é de 2 centímetros por segundo. Ele diz que a escada está numa distância, depois de um certo tempo, de 3 metros. Tá? Ele diz também de informação. Opa, peraí, deixar um espacinho aqui. Ele diz também de informação que y, que depende do tempo, a gente viu lá, quando a escada está a 3 metros de distância da parede, você está a 4 metros de distância do solo. E o que eu quero saber é o valor de y'. É o que eu quero saber. Professor, mas tem um detalhe agora que o senhor escreveu aqui do lado do outro que eu não tinha percebido, mas agora eu percebi. O que é? Aqui, ó, a velocidade ele está dando em centímetro. Mas, na hora que eu estou analisando as distâncias, ele está dando o quê? Ó, em metro. E agora, professor? Fácil. É só converter. Cada metro tem 100 centímetros, então 3 metros tem 300 centímetros. Cada metro tem 100 centímetros, então 4 metros são 400 centímetros. E aí eu vou pegar esses valores e jogar nessa conta aqui que a gente está analisando. Vamos lá, então. Vai ficar duas vezes o valor de x da conta, agora em centímetros, 300. Vezes o valor de x' está lá, 2 centímetros por segundo. Mais o 2 que você tem, tá? O valor de y vezes. Quem é o valor de y? Está aqui, ó, em centímetro, 400. Vezes a velocidade que eu quero achar, que é o valor de y. Tudo isso é igual a zero. Você ficaria, então, 2 vezes 300, 600. 600 vezes 2, 1.200. Mais 2 vezes 400 dá 800. Vezes y' é igual a zero. Nesse problema aqui, então, você tem, ó, 1.200 passa para o outro lado, 800 vezes y' é igual a menos 1.200. Quando eu pegar aqui, ó, então a minha velocidade vai ser 1.200 menos 1.200, ó, tem um menos aqui, menos sobre 800. Ou seja, isso aqui vai estar, ó, os dois zeros eu posso simplificar, menos 12 dividido por 8 por questão de simplificação. Se eu dividir ambos os termos por 4, 12 dividido por 4, menos 3. 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. Se é velocidade, está lá descrito centímetros por segundo. Então, a sua velocidade de queda é menos 1,5 centímetros por segundo. Aí você pode se dizer, professor, a conta eu entendi, mas o senhor já falou várias e várias vezes que tem coisa que não é negativa. A velocidade é uma coisa que não é negativa.
Verdade, ela não é. Então por que deu negativo aqui? Eu errei a conta? Não. Lembra que você está fazendo como referência? Se a velocidade é negativa, nesse caso, significa que você está o quê? Está descendo. E do jeito que eu disse para vocês, você está indo de encontro a quem? De encontro ao solo. Ela só é negativa aqui, porque a referência é de queda. Significa que realmente você está descendo. E, para surpresa de alguns, tá? Se você parou o vídeo e analisou, no chão, a escada vai mais rápida do que na queda. A escada no chão está a 2 centímetros por segundo. E em queda, você está descendo 1,5 centímetros. Você está mais lento na queda do que escorregando no piso. Tá certo? Ah, professor, mas isso, isso muda, isso influencia o corpo, isso influencia a nossa reação. Porque na hora que a escada começa a escorregar, a tendência natural da gente é o quê? Saltar. E você pode não perceber, mas a escada, mesmo escorregando, ela está fazendo o quê? Uma frenagem aqui. Ela está aplicando um freio aqui, ó. Porque ela está em atrito com o chão. Se você pular, aí, meu filho, não tem nada ali freando, não. A aceleração de queda em queda livre é o quê? 10 metros por segundo. É a aceleração em queda livre. Então, ó, você estava 1,5 centímetros. Se você for converter em metros por segundo, cada metro tem 100 centímetros, você estaria 1.000 centímetros por segundo. Logo, apesar do susto, é melhor continuar na escada, que a pancada que você vai ter ao solo é menor do que você pulando dela. Lembre-se, força é igual a massa vezes aceleração. Na física, aí, aceleração da gravidade. Se você pular da escada, você vai se estrupiar. Mas se ficar nela, vai ficar bom todo. Voltando para a apostila. O descricionário da conta está aí, certo? É isso, é referência. Então, dependendo da velocidade da escada, não pule da escada, jovens. Você pode se machucar mais sério ainda. Vamos voltar para mim. Tendo em vista o que acabou de ser explicado, percebam, na primeira, que eu expliquei para vocês, taxa de variação, é só uma relação direta. Agora, existe uma relação que vai mudar dependendo de outra. Foi isso que foi mostrado aí para vocês. A queda da escada depende da velocidade que ela está escorrendo no piso. A bola de neve, ela muda o volume dependendo de como está sendo mudado quem? O raio. A sua interação na montanha-russa, que tinha lá aqueles 17 metros, questão de referência. Porque é o seguinte, se você está dentro de um avião, referência de sinais, e pula dele, qual é o seu referencial natural? É subir ou é descer? Claro que vai ser o quê? Descer. Logo, você pode considerar o referencial natural como sendo o quê? Positivo. Já quando você está em um foguete, o referencial natural do deslocamento é para onde? Para cima. Logo, o natural posso considerar para cima como sendo quem? O positivo. Mas, professor, mas lá eu não estava caindo? E aí sim, só que quando você está descendo, se você sobe no avião e está saltando de paraquedas, é natural você ir para baixo. Então é natural você ter um valor de referência o quê? Positivo. Se ninguém soubesse e fizesse as contas desse negativo, ele diria: você pulou do avião. Agora, na montanha russa, o referencial de descida já é o quê? Positivo, porque é natural. A montanha russa, o quê? Ela faz força para subir, mas não faz esforço nenhum para descer. Por isso que lá o sinal era o quê? De positivo. Então percebam, pessoal. Existem variações que dependem unicamente delas, a sua posição só depende do tempo. Agora, se a sua posição, você estiver fazendo um trade
tá? E você tiver amarrado por um elástico, a velocidade ou a distância que você vai ganhando depende do tempo que você está fazendo de esforço e do que? Do esticado que a presilha está fazendo. Pode ser uma borracha, tá? Pode ser uma corda. Então depende de outras relações. A sua posição vai depender de quem? Do deslocamento que você faz. Então, percebam, há situações simples de verificar. Ah, isso vai. A minha conta, o meu saldo bancário, depende unicamente de quem? Da minha pessoa. Agora, se você depende de alguém para pagar, então você tem uma o quê? Uma relação. Sempre que você tiver uma relação, uma outra situação para poder modificar os valores, taxa relacionada. Sempre que a relação for direta, taxa de variação. Mas você, de novo, eu sou biólogo e esse negócio é difícil pra caramba. Não tem uma coisinha mais simples para poder usar, não. Até no meu dia a dia, que fosse mais fácil. Ah, sim. E esse é o conteúdo da próxima aula. Beleza? Então, sem ter mais nada o que falar, meu nome é Fui!